Então, hoje é o dia X, né, professor Macari? É o dia da gente rever tudo aquilo que nós vimos nas nossas 8 aulas do módulo de meio ambiente. Tem muita coisa interessante para rever. E eu espero que com essa revisão vocês façam uma atividade avaliativa assim, tranquila. Fui boazinha nas atividades dessa vez, vocês vão ver, tá tudo fácil. Vamos à revisão? Então vamos lá. Na nossa primeira aula, nós vimos sobre os conceitos fundamentais, como por exemplo, conhecimento científico, matéria e energia, os estados físicos, mudança de estado, ponto de fusão e ponto de ebulição, a densidade e propriedade organolépticas. Então vamos ver um pouquinho sobre cada um desses pontos. Revisando aqui o conceito de conhecimento científico. Conhecimento científico é aquele que compreende a realidade de maneira racional, descobrindo relações universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever acontecimentos e, consequentemente, também agir sobre eles, sobre a natureza. Para tanto, a ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de conhecimento sistemático, precioso e objetivo, que é o nosso conhecimento científico. Matéria e energia. O que é essa tal de matéria? Revendo aqui, é formada pelos componentes dos reinos mineral, vegetal e animal, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos. E a energia, como vocês devem se lembrar, ela é a capacidade de realizar trabalho e só pode ser medida quando liberada, absorvida ou transformada. Lembrando que os cientistas, conforme eles preveem, não existe energia boa ou energia ruim. E aqui nós vimos também que o nosso universo, ele é formado por energia e matéria. Então, a soma da energia e da matéria vai resultar aqui no que nós temos no nosso universo. O total de matéria e energia no universo, ela é constante. E segundo as leis da física, massa e energia, elas não se perdem nas relações químicas e físicas. O que ocorre são alterações, né? Conforme nós vimos. A matéria, ela pode ser dividida em duas categorias, que são propriedade química e propriedade física. Sendo que aqui, um exemplo aqui da propriedade química são as alterações que ocorrem, por exemplo, no ferro, quando ele é exposto à umidade, que ele começa a enferrujar. E a propriedade física? A propriedade física da matéria, que nós podemos citar aqui como um exemplo, a própria cor do ferrugem. Essa propriedade física da matéria, ela tem como uma propriedade básica a massa. Então, a massa, ela é a propriedade física básica da matéria. Em relação à massa, o que é que nós podemos observar? Ela não varia com a temperatura, pressão ou localização no espaço. A massa também é o mesmo que quantidade de matéria. A massa possui dois conceitos distintos, que é a massa inercial e a massa gravitacional. Ela também não deve ser confundida com peso, porque a massa de um corpo é constante, o peso não é constante, tá? Então, por isso a massa não pode ser confundida com o peso. E sobre a energia? Olha só algumas curiosidades interessantes sobre a energia. Ela não tem peso e, assim como a matéria, ela também não pode ser criada e nem destruída. Ela pode ser modificada. Para a ciência, não tem sinal. Ela não é boa
e nem é ruim, apesar de ser bastante perceptível. Nós batemos muito em cima dessa tecla em relação da energia, que ela não é boa e ela não é ruim, mas ela existe. E o que pode acontecer? São as consequências da utilização dessa energia, é que pode ser boa ou ruim, as consequências de sua utilização. Mas a própria energia, a energia em si, ela não é nem boa e nem ruim, tá ok? Lembrando mais um pouquinho aqui características da energia. A energia química, nuclear e eletromagnética apresentam-se de forma que os seres humanos podem não perceber. Então a energia ela pode nem ser percebida. A ciência ela tem fortes razões para afirmar que a quantidade total de energia ela permanece constante quando ela é transformada de uma espécie em outra. Interessante isso aqui. Você se lembra que nós batemos muito também em cima dessa tecla? A quantidade de energia ela é constante, como nós vimos aqui. Então, mesmo quando ela é transformada de um estado para outro, ela continua constante a sua quantidade, não vai aumentar e não vai diminuir. Ela pode ser potencial ou cinética. A energia potencial é aquela do objeto parado. Lembram-se disso? É a energia armazenada em um corpo, classificada como potencial, isto é, capaz de vir a realizar um trabalho. Lembra que nós colocamos como exemplo da energia potencial uma cadeira, por exemplo. A cadeira ela tem uma energia potencial, por quê? Porque ela pode ser transportada de um local para outro. Então, essa energia utilizada para tirar a cadeira daqui, colocar a cadeira aqui, é uma energia em potencial. Pode vir a acontecer. Isso é por isso ela é em potencial. Vamos ver aqui um exemplo aqui, olha, energia cinética. É aquela do objeto em movimento. Podemos dizer que tudo que tem energia cinética, pois os cientistas acreditam que tudo que existe no universo, de alguma maneira, move-se. A energia cinética de um objeto depende da sua massa e de sua velocidade. Um exemplo aqui da energia cinética. Se nós temos, por exemplo, um caminhão carregado e em relação nós temos aqui uma pessoa carregando ali um carrinho de mão. Então, a energia cinética dessa pessoa que está carregando o carrinho de mão, está em movimento, e daquele caminhão carregado, ela vai ser diferenciada. Todos eles estão em movimento? Estão, mas é diferente, porque a massa, o volume de cada um desses objetos são diferentes, ok? Vamos lembrar mais um pouquinho aqui sobre os estados físicos, as mudanças de estado, o ponto de fusão e o ponto de ebulição da matéria. Olha só. O aumento da temperatura, diminuição da pressão. Quais são os estados físicos da matéria que nós podemos citar? Olha aqui. Estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Então, esses são os 3 estados que a matéria pode ser encontrada. Quais são aqui, olha, as mudanças de estado que podem ocorrer? Se a matéria está aqui no estado sólido, ela passa do estado sólido para o estado líquido. Essa mudança ela é denominada como fusão, ponto de fusão. É quando ela sai do estado sólido e vem para o estado líquido. E se ela estiver aqui no estado líquido, quando ela muda do estado líquido para o estado gasoso, aqui nós temos o ponto que nós chamamos de vaporização, do estado líquido para o estado gasoso, que é o que nós podemos chamar aqui também, olha, de ponto de ebulição, tá? Dependendo da velocidade como essa mudança do estado líquido para o estado gasoso acontece, ela pode ser denominada como vaporização, como ponto de ebulição, dependendo da velocidade. Isso aqui é o que nós vimos, quando acontece o aumento de temperatura. E se essa temperatura diminui? Olha o que acontece. Se ela sair, a matéria sai do estado gasoso
Para o estado líquido, é quando acontece a condensação ou liquefação. E se ela sai aqui do estado líquido para o estado sólido, é o que nós chamamos de ponto de solidificação. Então, a matéria saiu do estado sólido para o líquido, para o gasoso, houve um aumento de temperatura. A matéria saiu do estado gasoso para o líquido e veio até chegar no sólido, houve uma diminuição da temperatura ou então da pressão. Continuando, densidade. O que é a densidade? A densidade de um corpo, ela é a relação entre a massa e o volume ocupado pelo corpo. Massas iguais de uma mesma substância, quando em diferentes estados físicos, possuem a seguinte relação: estado sólido, em geral mais denso que o líquido, e estes mais densos que o gasoso. Então, quando você coloca um objeto na água, que ele flutua, é justamente essa questão da densidade. Esse objeto que flutuou, ele tem uma densidade menor do que a da água, ele está mais leve, por isso que ele flutua. Então, se ele afunda, a densidade dele está maior. Então, essa relação aqui do estado sólido. E em relação às propriedades organolépticas, o que são isso? São as características das espécies químicas e elas podem ser verificadas pelos nossos sentidos, que são visão, olfato, paladar. Além dos estados de agregação da matéria, nós podemos citar a cor, o sabor, o odor e o brilho, tá? Que podem ser observados pelos nossos sentidos. Então, quando se trata de propriedade organoléptica da matéria, é disso que nós estamos falando. É o que você pode ver na matéria, é o que você pode sentir na matéria, né? E o que você pode ver? Você pode ver a cor, como a cor do ferrugem, por exemplo, né? Você pode, quando você observa no microscópio as bactérias ou fungos que estão aglomerados ali, uma aglomeração de fungos, elas têm colorações diferentes, têm cores diferentes. Então, é uma propriedade que você observa. Tá aqui, olha, visual, a cor, né? Um exemplo, o brilho também. Por exemplo, o metal, o ouro, que ele brilha fortemente, é uma propriedade organoléptica que esse metal possui, ok? Então, vamos lá mais um pouquinho. Vamos aqui a nossa revisão da nossa aula 2. O que nós vimos na aula 2? Meio ambiente. O que é isso? Então, nós vimos um pouquinho sobre o conceito de ambiente, clima e temperatura, sistemas, ecossistemas e cadeias alimentares, biosfera, biodiversidade e equilíbrio ecológico. Em relação aqui ao meio ambiente, ele está aqui, olha, relacionado e interligado a questões de espaço, do sistema e ao conceito. Vamos ver um pouquinho de cada um. O espaço no qual se desenvolvem as atividades humanas, a vida dos animais e os vegetais. Então, meio ambiente é espaço. Meio ambiente também é sistema. Ele é o sistema formado por elementos com os quais o homem interage, adaptando-se, transformando e utilizando para satisfazer as suas necessidades. Meio ambiente também é um conceito que engloba todos os aspectos do ambiente que afetam o homem, seja como indivíduo, como parte dos grupos sociais. Então aqui nós temos uma concepção desse conceito de meio ambiente, uma visão do espaço, o meio ambiente como sistema e o meio ambiente como esse conceito que engloba todos esses aspectos. Vamos lembrar aqui um pouquinho o conceito de clima. O que é o clima? Olha, guiado pela energia do Sol, ele é resultante de uma combinação dos fatores como temperatura, umidade, pressão,
atmosféricas, nuvens e ventos. Ele é usado para dividir o mundo em regiões. E os fenômenos climáticos, eles ocorrem particularmente na troposfera. Vocês se lembram que nós vimos onde é que está localizada a troposfera? Né, que está localizado entre o nível do mar e a atmosfera, a estratosfera, né? Então, é a troposfera, que é onde acontece todas essas formações dos fenômenos climáticos. Vamos ver aqui o conceito de temperatura. A temperatura ela está associada às noções de frio e de calor. Ela acontece devido à transferência da energia térmica, ou seja, do calor, entre um e outro sistema, o que pode acontecer por condução, convecção ou radiação. Exemplo assim dessa transmissão de calor por condução. Quando você coloca, por exemplo, uma panela lá no fogo, aquele fogo, a chama, aquece a panela por forma de condução. Existe aí uma condução de energia, uma condução de temperatura de calor. E essa condução, ela aumenta a temperatura da panela. Outro exemplo aqui, da convecção e da radiação. Essa radiação, ela é o calor que vem do Sol. Esse calor, essa energia que vem do Sol e que faz com que o nosso planeta tenha vida. Então, todos os seres vivos, plantas, animais e os seres humanos dependem dessa energia solar, ok? Vamos mais um pouquinho aqui. Nós vimos sobre a questão do sistema. Tudo depende disso, quando nós vimos aqui da transmissão do calor, da energia aqui, olha, que ela passa entre um e outro sistema. E aí, o que é esse tal de sistema? Trata-se de um conjunto cujos elementos se integram direta ou indiretamente, de modo tal que uma alteração em qualquer deles afeta os demais. Ele é formado por 3 subsistemas, que é o físico, o antrópico e o biótipo. Então, nós temos aqui como exemplo de sistema que nós vimos na nossa aula, o aquário. Então, o aquário, por exemplo, é um exemplo bem simples, bem básico de um sistema, onde cada um dos integrantes daquele sistema, eles estão, de certa forma, interligados e dependem de outro. E se qualquer alteração que for feita, vai interferir em todo o sistema. Se você tem um aquário pequeno e você tem um peixinho lá, tem as algas, tem o alimento. Se de repente você coloca mais 2 peixinhos naquele mesmo aquário pequeno, vai alterar toda a vida daquele sistema. Porque aquele espaço é suficiente para 3 seres vivos. Então, tudo isso, eles estão, de certa forma, interligadas, dentro do sistema. E o ecossistema? O ecossistema, ele é a denominação mais utilizada para sistemas ambientais. Ele designa o conjunto formado por todos os fatores bióticos. O que são os fatores bióticos? Os animais, as plantas e as bactérias. E os abióticos, que são a água, o sol, o solo e o vento. Então, todos esses fatores juntos, ele vai formar o ecossistema. Eles atuam ao mesmo tempo sobre determinada região. Eles são sistemas altamente complexos, dinâmicos, com tendência à auto-organização e auto-renovação, onde a matéria está em um ciclo constante através da cadeia alimentar. Quando a gente fala aqui, gente, que o sistema, eles são complexos, são dinâmicos e são capazes de se auto-organizar e auto-renovar, você se lembra que nós falamos bastante sobre isso? Lembra disso, professor Macário? Sim, lembro. Da auto-renovação e da auto-reorganização que os sistemas têm? Só que vocês também se lembram que nós vimos que, para que isso aconteça,
essa auto-organização, eles têm que ter tempo para isso. E as coisas, elas têm acontecido de uma forma assim tão rápida, né, ultimamente, porque antes nós vimos que os povos, a humanidade, eles viviam como nômades, então eles saíam de uma região para outra, e aquela região que ficou para trás, ela tinha tempo hábil para se renovar, se reorganizar. E hoje em dia, depois que aconteceu a industrialização, os sistemas, a natureza não tem mais esse tempo hábil. Então, assim, a exploração está muito rápida, muito rápida, muito rápida. E os sistemas, eles não estão mais tendo essa capacidade de autorrenovação. Por quê? Porque eles perderam a capacidade? Não, porque nós não estamos dando tempo suficiente para que essa autorreorganização, essa autorrenovação aconteça dentro do sistema. Tá ok? Então vamos lembrar aqui mais um pouquinho sobre essa questão da cadeia alimentar, que acontece dentro dos ecossistemas. Aqui nós temos um exemplo de cadeia alimentar aquática. Então nós temos aqui algas, caramujos, peixes, aves aquáticas, fungos e bactérias. Aqui as algas, elas são um representante dos produtores. Por quê? Porque elas produzem oxigênio, elas produzem o seu próprio alimento. Então, todos aqueles seres que produzem o seu próprio alimento são produtores. Quem está nessa classe? São os vegetais, tá? Os vegetais que eles produzem o seu próprio alimento. Aí nós temos aqui o caramujo. O caramujo, olha, ele é um exemplo de consumidor primário. Por que primário? Porque ele se alimenta da alga. E ele é o primeiro aqui da filinha a se alimentar da alga. E aí nós temos aqui os peixes, que é um exemplo de consumidor secundário. Por quê? Porque dentro aqui da cadeia alimentar, olha, nós temos aqui dos caramujos até aqui as aves aquáticas, todos eles são representantes de consumidores. E os peixes, eles são secundários porque dentro dessa cadeia eles se alimentam dos caramujos. Temos aqui o exemplo, aves aquáticas, que é um exemplo de consumidor terciário. Por quê? Porque essas aves aquáticas se alimentam dos peixes. E por último, aqui na nossa cadeia alimentar, nós temos os fungos e as bactérias, que são um exemplo de decompositores. Independente, se nós estivermos falando de cadeia alimentar do mundo aquático ou daqui do mundo terrestre, sempre essa cadeia alimentar vai começar com os produtores, vai ter aqui no seu intervalo os consumidores, que podem ser primários, secundários, terciários, quartiários, e aí vai sempre terminar com os decompositores, que são os fungos e as bactérias, que vai decompor e devolver tudo isso para a natureza. Os fungos e as bactérias, eles se alimentam de tudo que perdeu a vida, tá? Que seja animal, que seja vegetal, não importa. Eles vão decompor isso aí e transformar isso em matéria-prima de novo. Entendido sobre a cadeia alimentar? Então vamos adiantar aqui. Biosfera. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse conceito. Conhecer não, relembrar, né? Então a biosfera, ela é a porção da Terra ocupada pelos seres vivos. É o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Contém milhões de espécies de seres vivos, cada um desempenhando um papel único em relação ao todo. Olha só que interessante. Nós vimos o sistema, vimos que ecossistema é um conjunto de sistema, e agora a gente está vendo aqui que a biosfera, ela é um conjunto de ecossistema. É interessante isso, né, professor? É um conjunto de todos os seres, né? É, que é uma coisa. Tá vendo como tá tudo ligado, gente? Tudo interligado. Olha só. Vamos ver agora aqui o conceito de biodiversidade. O que é a biodiversidade? É o número de espécies diferentes, sejam elas animais, vegetais ou qualquer outro tipo de ser vivo
que componham um determinado ecossistema. Diversidade, a quantidade de seres vivos que compõem. E aí, por que é importante você saber esse conceito, relembrar esse conceito de diversidade? Está tudo relacionado à questão ambiental. Nós temos lá, por exemplo, quem vive da pesca. Se houver uma diminuição na diversidade das espécies marinhas, essas pessoas que vivem da pesca não vão ser prejudicadas? Vão. Então, qual é a melhor alternativa? Preservação. Utilizar com sabedoria, não é isso? Vamos lembrar aqui mais um pouquinho. Olha aqui onde a gente entra, equilíbrio ecológico. O que é esse tal de equilíbrio ecológico? É a capacidade que o ecossistema tem de absorver as alterações súbitas que causam desequilíbrios, sem maiores danos. Essa capacidade é resultado das complexas relações entre o meio biótico e o meio físico. E ela não é infinita. Ela não é infinita. Isso quer dizer que acaba, tem fim. Essa capacidade que é justamente o que a gente estava falando ainda agora. A capacidade que os ecossistemas têm de se renovar, de se reconstituir. Isso tem fim. Infelizmente, isso tem fim. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Vamos agora à nossa revisão da aula 3. Na aula 3 nós vimos sobre a história, economia e os impactos ambientais. Vamos ver particularmente as mudanças no planeta, os impactos ambientais, as principais questões ambientais globais e as principais questões ambientais no Brasil. Então vamos lá. Então, as mudanças no nosso planeta. É isso aquilo que a gente estava vendo ainda há pouco. Em relação à vida nômade, em relação aqui à industrialização e o aumento populacional. É o que nós estávamos falando ainda há pouco. Antes, os nossos antepassados, eles tinham uma vida nômade. E eles usavam os recursos da natureza num local. Aí quando aquele espaço físico onde eles estavam inseridos não estavam mais respondendo às suas necessidades, o que eles faziam? Juntavam seus paninhos, a sua mudancinha e ia-se embora para outro local, e explorar um outro local. E aquele local que ficou para trás tinha tempo hábil para se renovar, se reconstituir. Só que aí veio a tal da industrialização. E com isso, as pessoas, a civilização, de um modo geral, elas tiveram necessidade de permanecer, de se fixar no mesmo local. E aí veio o aumento da produção e, consequentemente, o aumento do consumo e o aumento da população no mesmo local. Aí tá todo mundo ali junto, numa mesma região, e só crescendo, aumentando a população, explorando os recursos daquela região. A região não tem tempo para se renovar. Então é disso que nós estamos falando aqui. Todas essas mudanças que aconteceram aqui no planeta, que nós vimos aqui, desde quando saiu aqui da vida nômade, até aqui na era industrial, que foi quando surgiram aqui esses maquinários, a indústria, o comércio, a informatização, veio aqui o aumento da população, o aumento do consumo, a exploração desses recursos naturais e a diminuição do tempo para recomposição natural da região. E isso reflete na natureza. E aí vem aqui, olha, os impactos ambientais decorrentes de tudo isso que nós vemos. O que são esses impactos? Alterações das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente. Desde que essas alterações afetem direta ou indiretamente os animais, os vegetais, a saúde, a segurança, o bem-estar das pessoas, as atividades sociais, econômicas, as condições sanitárias, a paisagem dos recursos ambientais de uma dada região. Isso tudo ele pode ser resultado de atividades humanas ou de fenômenos naturais. Olha só,
tudo isso, toda essa mudança, esses impactos, eles refletem em todo o sistema. Nós vimos isso também. Não é só ali a questão do meio ambiente, mas interfere em tudo, interfere na economia, interfere na política, interfere nas relações sociais, interfere em tudo, tá? Então, a gente tem que ficar bem atento em relação a isso. Globalização. Lembrando aqui, o que é essa globalização? É esse processo econômico, social, que integra países e as pessoas de todo o mundo. Ele ocorreu a partir da Revolução Industrial também, e ele é ainda bastante discutido na atualidade. O interessante sobre a globalização é que, com a globalização, surgiu o que nós chamamos de aldeia global. Por quê? Porque todas as pessoas, todos os países, eles acabam ficando interligados, tanto nas questões de comércio, como de relações pessoais, de compra e venda, facilitou. Isso é a globalização, essa formação dessa aldeia global. Tem pontos positivos a aldeia global? Tem. Quais são esses pontos positivos? Facilitou o livre comércio. E quais são esses pontos negativos? Por conta dessa interligação de ser uma aldeia só, como se fosse uma única cidade, né, todo o globo, a economia mundial, ela reflete em todos os países. Então, se existe uma crise econômica lá nos Estados Unidos, isso vai refletir aqui no Brasil, na China, no Japão, em todos os países, por conta da globalização. Então, vamos adiantando aqui. Problemas ambientais globais. Então, eles são problemas que envolvem o ar, a água, o solo, a vegetação, os animais e o próprio homem. São causados pela exploração descontrolada das riquezas naturais. Então, é isso que nós acabamos de ver aqui. Esses problemas ambientais, como nós estamos numa única aldeia global, então, acaba que todos os problemas, eles vão se voltando para todos os lados. É o que nós vimos em relação, por exemplo, da chuva ácida, né, que é um exemplo de problema ambiental global. Acontece numa região e pode afetar uma outra região. Então, são exemplos assim que a gente pode citar. E o principal problema é a questão da camada de ozônio. Nós observamos que de todos os problemas ambientais, o principal deles é o buraco na camada de ozônio, né? E essa camada de ozônio é o que traz a proteção para a temperatura e manter a temperatura do nosso globo terrestre. Então, vamos mais um pouquinho aqui sobre essas questões, as principais questões ambientais aqui no Brasil. Quais foram as causas dessas agressões ao meio ambiente? Elas têm raízes históricas. No Brasil e em outros países, elas são de ordem política, econômica e cultural. Existe a degradação da fauna e da flora e da própria Amazônia, que é considerada aqui, olha, o pulmão do mundo. E nós temos aqui o aquífero Guarani, que é o maior reservatório de água natural, né, de água doce do mundo. E tudo isso pode ser afetado pela degradação do nosso meio ambiente. Quais são as consequências das ocupações desordenadas que nós temos? Causadas aqui pela cidade legal e a cidade ilegal. Quem é essa cidade legal aqui? São aquelas que são planejadas. Quase nunca são, né? E essa cidade legal é aquela cidade que cresce desordenadamente, sem saneamento básico, né? E normalmente as margens dos rios causam aqui enchente, desmoronamentos e tantos outros problemas. Aqui no nosso país, os problemas brasileiros maiores encontrados é esse crescimento populacional, o lixo que é jogado a céu aberto, as questões de saneamento básico, desperdício e uso irracional da energia elétrica. E aqui na nossa quarta aula, vimos aqui um pouquinho sobre a sociedade, o meio ambiente e a participação consciente do cidadão.
Nós vimos aqui, olha, que as questões ambientais, ela deve ser colocada num lugar, assim, importante, não só nos espaços políticos, mas de um modo geral, né? Cada indivíduo da sociedade, ele deve exigir a sua participação. É um direito de um ambiente sadio, equilibrado, e é um direito humano que é considerado fundamental. Em relação à energia e o meio ambiente, nós vimos aqui que a industrialização dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento, ela vem criando a necessidade cada vez maior da produção da energia, provocando assim significativos impactos negativos ao meio ambiente e do planeta de um modo geral. Os impactos negativos na construção de usinas para energia. No caso das hidrelétricas, os alagamentos de área, modificação dos ecossistemas, das termoelétricas, poluição da atmosfera com emissão de gases resultantes da queima de combustível, das termonucleares, o risco de vazamentos de materiais radioativos. Então, são problemas que a gente pode encontrar aqui. Uma das questões que a gente pode ver em relação ao consumo é que o consumo exagerado, ele acaba resultando aqui na degradação do meio ambiente. Quanto mais se produz, mais se consome. E aí nós vimos aqui sobre a questão da Agenda 21, né, que foi uma agenda global, um documento que foi consolidado justamente pensando nessa diminuição dos gases, né, professor, da nossa atmosfera. E então, de todo o impacto ambiental gerado pela produção desordenada, né, pelo consumo exagerado. Então, essa Agenda 21 ela foi feita justamente para isso, para que os países revissem os seus conceitos e também revissem também como eles estavam afetando o meio ambiente. Então, isso foi criado para ajudar. Porque esses países, através dessa agenda, esse documento, ele seria, se o país ele desobedecesse, ele seria penalizado. Então, é uma forma de ajudar os países a se desenvolverem e o consumo ser, de certa forma, freado também, né? Dar uma freada nesse consumo exagerado. De trabalhar essa realidade. Para que o meio ambiente possa ter aquele tempo de renovar. Exatamente. Então vamos lá. Agora nós vamos ver um vídeo que vai nos relembrar um pouquinho sobre justamente essa questão do consumo. Vamos lá? Comprar, gastar, ostentar. Essas três palavrinhas fazem parte do dicionário que chamamos de sociedade do consumo. Mas o que seria essa sociedade? A principal característica da sociedade do consumo é o desejo da aquisição do supérfluo, do excedente, do luxo. Há um intelectual francês considerado como um dos principais teóricos da pós-modernidade e um dos autores que melhor definiram esse mal-estar contemporâneo. Jean Baudrillard chegou à tese de que os objetos não possuem apenas um valor de uso, que seria a sua finalidade, e um valor de troca, ou seja, o seu preço, mas também um valor de signo, que atribui um determinado status aos seus proprietários. Isso quer dizer que damos mais valor ao que significa possuir certa marca do que a utilização do objeto em si. A sociedade atual está presa em uma espécie de armadilha, onde é um ciclo de acumulação do capital. Produção, consumo, mais produção, consumo, produção e por aí vai. Mas como diferenciar o que é supérfluo do que é realmente útil? Conheça agora a pirâmide das necessidades, segundo Maslow. Maslow foi um psicólogo americano que se destacou por causa de seu estudo relacionado às necessidades humanas. Segundo ele, o homem é motivado segundo suas necessidades, que se manifestam em graus de importância. Na teoria de Maslow, na base da pirâmide estão as necessidades relacionadas ao organismo, alimentação, sono, abrigo, água, excreção e outros. São as necessidades fisiológicas. As necessidades de segurança aparecem logo após: proteção contra a violência, proteção para a saúde, recursos financeiros e outros.
Já as necessidades sociais aparecem depois que as necessidades básicas e de segurança forem supridas. São necessidades sociais: as amizades, socialização, aceitação em novos grupos, intimidade sexual e outros. Depois de alcançadas essas etapas, teremos as necessidades de status e estima, que são a autoconfiança, o reconhecimento, a conquista, o respeito dos outros, a confiança. Aqui entram sentimentos como orgulho e poder. As necessidades de autorrealização estão no topo da pirâmide: moralidade, criatividade, espontaneidade, autodesenvolvimento e o prestígio. Mas o que isso tem a ver com o consumo? Bem, nós seres humanos buscamos sempre melhorias. Assim, se alguma necessidade é suprida, aparecem outras, sejam elas necessidades básicas ou de autorrealização. Por isso devemos ficar atentos sobre o que é de fato necessário e o que é um simples desejo. Aí chegamos mais uma vez a questionar a sociedade do consumo. Compramos, compramos e compramos. Mas isso é de fato necessário? Dá só uma olhada nesta tabela que mostra quanto tempo cada material que descartamos leva para se decompor. Papel, de 3 a 6 meses. Garrafa plástica, 400 anos. Borracha, tempo indeterminado. Vidro, mais de 400 anos. Alumínio, de 200 a 500 anos. Cigarro, 5 anos. Chiclete, 5 anos. Copo plástico, 50 anos. Podemos construir uma sociedade mais consciente e menos consumista, não acha? Que tal levar essa discussão para a escola? Bons estudos e até logo. Viram só a importância de nós conhecermos e de refletirmos também sobre essa questão do consumismo e a relação dele com o meio ambiente, porque o que a gente vê, o que a gente tem visto em toda essa aula, é que eles estão intimamente relacionados, né? Desde a época da industrialização até agora, essa questão do consumismo, ele vem interferindo assim fortemente nas questões ambientais. É um ponto para a gente refletir e continuar refletindo sempre. Na nossa quinta aula, nós vimos um pouquinho sobre a formação do conceito de higiene. Foi onde nós vimos como era a higiene lá dos nossos antepassados, né, professor? Sim. Vimos, relembrando aqui todas aquelas questões de que os nossos antepassados, eles não gostavam de tomar banho, porque eles acreditavam que a água era prejudicial à saúde. E vimos também que foi justamente nesse período que aconteceu lá entre o século XVI e XVIII e que aconteceu a peste bubônica. Matou muitas pessoas. Milhares de pessoas. Milhares de pessoas. E a peste bubônica foi uma consequência dessa falta de higiene. No nosso capítulo 6, nós vimos aqui qual a relação que a higiene tem com a educação. E aí a gente viu aqui, olha, que a saúde e bem-estar, né, do indivíduo está relacionado aos aspectos mental, físico e social. Como assim? O jeito que o indivíduo cuida de si próprio, da sua higiene, vai refletir de como que ele vai cuidar do meio em que ele vive. Então, se ele cuida de si próprio, ele vai ter um ambiente aqui limpo e organizado. E se o indivíduo não cuida de si próprio, consequentemente, o ambiente que ele vive vai ser também descuidado. É uma relação. E aí nós vimos aqui a relação dessa qualidade da educação com a higiene. Então, mais que higiene e a saúde tem a ver com o que a higiene tem a ver, a saúde tem a ver com a educação. Então, se nós temos aqui falta de higiene, acarreta a falta de saúde. Então, nós temos um indivíduo que não cuida da sua higiene e, consequentemente, a saúde desse indivíduo vai cair. E isso vai refletir aqui, olha, na saúde do indivíduo. A falta de saúde reflete no desempenho acadêmico do indivíduo. Então, se o indivíduo está doente, ele vai ter um bom rendimento acadêmico? Sem saúde, a educação ela simplesmente fica ruim. Por isso que é importante observarmos essa relação, que a higiene pessoal,
cuidado com a sua própria higiene pessoal, como ela vai refletir no meio em que nós vivemos e como ela vai refletir na própria educação. Então, aquela criança que vive num ambiente anti-higiênico, que vai acarretar problemas de saúde, vai refletir lá no desempenho acadêmico dela, ela vai ter um baixo rendimento. Aqui nós vimos aqui na nossa aula 7, a relação que a higiene tem, olha, no trabalho do funcionário. Aqui nós vimos, ensinando pelo exemplo, a higiene do indivíduo para o ambiente e a higiene pessoal do trabalhador. Nós vimos aqui como você, vamos trazer a coisa bem individualizada, está inserido num ambiente educacional, principalmente nesse ambiente onde existem crianças, porque trabalham com o ensino fundamental, justamente naquele período onde as crianças observam muito e aprendem muito, e principalmente pelo exemplo, né, professor Macário? Aí é que vem essa relação, né, de como é que essa sua higiene pessoal, higiene do trabalhador, você vai interferir na educação. Porque essas crianças com as quais você convive, elas estão te observando. E elas vão aprender através do exemplo, deste exemplo. Então, a importância de se observar. Então, aqui, do indivíduo para o ambiente em que ele está inserido. Por isso que é importante dar atenção às boas práticas de higiene e bom comportamento pessoal. Não adianta nada cobrarmos do aluno se nós não estamos sendo o exemplo para este próprio aluno, ok? Vamos ver aqui mais um pouquinho a questão aqui, olha, como é que o trabalhador vai cuidar da sua higiene? O que ele pode fazer? Usar as roupas limpas, lembrando que essas roupas, se elas não forem bem cuidadas, podem ser transmissoras de doença. Cuidar dos pés, usando calçados adequados, limpos e evitando o chulé, que é conhecido aqui, o termo médico, como bromidrose plantar, o famoso chulé. É desesperador. Lavar as mãos com frequência e manter as unhas limpas e curtas. Tomar banho diariamente, cuidar da higiene bucal. A higiene e a segurança no trabalho são duas atividades intimamente ligadas, relacionadas. Então, porque se o trabalhador ele cuida da sua higiene pessoal e toma cuidado também na higiene no trabalho, ele consequentemente vai ter uma boa saúde, não é isso? Na nossa 8ª aula, nós vimos aqui a relação entre você, a sua escola, a higiene e o meio ambiente. A formação cidadã, sobre o consumismo, o lixo e a conservação ambiental. Como é que nós vamos fazer a diferença? É justamente através dessa formação cidadã que acontece, gente. O canal dessa formação, dessa orientação, é a própria escola. E você, como educador ambiental, técnico de infraestrutura escolar, é que vai fazer toda a diferença. Não é isso, professor? Sim. E assim, em relação ao consumismo, essa questão da produção de lixo, nós vimos isso aqui muito bem representado no vídeo que acabou de passar. E é isso. Essa aula foi assim, esse módulo foi assim muito prazeroso trabalhar ele com vocês. Espero que tenham sido para vocês também. Desejo uma ótima atividade avaliativa, não é isso, professor Macário? Também desejo para eles aí. E, gente, deixa aqui o meu respeito para vocês. A próxima aula a gente volta com outras novidades.